Aula 39. O chamado e a designação. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. É importante saber que o novo nascimento não somente nos transforma interiormente, quanto nos lega dons e prepara para as novidades de Deus, o que inclui um ministério espiritual. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Alistando soldados. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. O ministério espiritual é uma das mais sublimes tarefas que podem ser exercidas por um regenerado. O Senhor da Seara, Deus, é aquele que tanto convoca quanto comissiona alguém ao serviço do reino. Primeiramente, o homem é chamado à salvação. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Depois, comissionado a uma função específica. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O homem não se escolhe ou comissiona. É Deus quem o faz, tendo em vista o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, Igreja, e a propagação do Evangelho. É importante saber que todos são chamados e também comissionados a algum ministério. A chamada. Ser chamado por Deus é ser convocado para ajuntar-se ao povo santo, alistando-se e agregando-se a ele. A chamada divina é obedecida quando alguém recebe e aceita o senhorio de Cristo na vida e passa a comungar com outros irmãos. Dessa forma, tal indivíduo é contado entre os salvos. A chamada divina está aberta a todos quantos quiserem vir. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O homem é chamado a entregar-se a Cristo. Sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. B. A congregar. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. C. A liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. D. A paz divina. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. E. A plenitude de vida, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. A chamada divina é um convite a um novo nível de vida, que visa separar-nos do pecado e dos valores mundanos, para assim nos firmar sob o projeto de vida plena que o Senhor nos preparou. Dessa forma, entendemos que o chamado não é sem propósito,
antes focado em alvos previamente estabelecidos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ninguém é chamado apenas para se tornar membro de uma igreja. A chamada não é aleatória. Porém, o Senhor possui um propósito nessa chamada: tornar ativo e produtivo cada membro do corpo. Os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. A vocação. Todo aquele que foi chamado por Deus deve se fazer a seguinte pergunta: como posso servir ao Senhor? A resposta a essa pergunta estará ligada à vocação individual. O Deus que convoca a todos é o mesmo que distribui dons e capacitação para a realização dos inúmeros ministérios. Embora nem todos possuam uma vocação pastoral, entretanto, é certo que a possui para outro ministério. A vocação especifica a área ou serviço que cada um presta ao reino. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A vocação é uma inclinação ou tendência para determinada atividade, e ao exercê-la, o fiel não somente estará contribuindo para o desenvolvimento da igreja, quanto crescendo em maturidade. É muito importante que cada membro encontre seu lugar no corpo e ali se desenvolva, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como descobrir minha vocação? A vocação é individual, por isso, não existe um parâmetro humano para afirmá-la ou contestá-la, motivo pelo qual o cristão deve estar sensível ao Espírito Santo, que é o agente divino que traz confirmação e direção segura. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Temos na Bíblia algumas diretrizes para a confirmação do ministério recebido, que são: a convicção dada pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. B. A palavra confirmando o chamado. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. C. Desejo ardente para determinada área. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. D. Dom compatível com a inclinação ministerial. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. As pessoas convocadas pelo Senhor atuarão nas mais diversas áreas e ministérios da Igreja. A. Dispondo os dons na medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. B. Desempenhando o ministério com dedicação. Se é ministério,
seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. C. Influenciando o dia a dia, com misericórdia e alegria. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Os dons ministeriais. Apóstolo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Este ministério descreve homens de elevada autoridade, cujo dom é o de um enviado extraordinário, que proclama o Evangelho a um mundo incrédulo, abre igrejas e as confirma regularmente. Profeta, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Este não se trata do ministério que desempenhava os antigos profetas veterotestamentários, pois este ministério profético terminou com João Batista, mas descreve mestres profundamente versados nas Escrituras Sagradas e com o dom profético. Os profetas instruem e edificam a igreja em plena inspiração do Espírito, e devido ao elevado grau de revelação da parte de Deus, são usados muitas vezes para predizer acontecimentos futuros. Evangelista. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Este é o ministério dos que anuncia o Evangelho, mais especificamente em nível local, usados por Deus para disseminar a mensagem de salvação e, assim, contribuírem para o crescimento das igrejas. Os evangelistas estão focados em ganhar almas e cooperar em novas congregações. Pastor, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. O pastor é o que cuida, alimenta e mantém o rebanho. Devem ser capacitados na palavra e cheios de carisma, sempre dispostos a socorrer as ovelhas e lhes ministrar cura. São os pastores que vigiam, orientam e oferecem cobertura espiritual ao rebanho. Igreja. Mestre. Em terceiro, mestres. Este ministério é desempenhado pelos que revelam possuir grande habilidade no conhecimento e profundo amor em transmiti-lo a outros. Os mestres não somente possuem a informação, quanto a revelação da mesma e a habilidade de comunicar isso de forma facilmente entendível. Eles contribuem na formação dos salvos, levando-os à plena verdade do Evangelho. Conclusão. O principal motivo de não nos desenvolvermos em plenitude se deve ao fato de entendermos mal o porquê e para que fomos chamados. Por isso, este estudo torna-se fundamental. É importante saber que o novo nascimento não somente nos transforma interiormente, quanto nos lega dons e prepara para as novidades de Deus, o que inclui um ministério espiritual. Os regenerados são aqueles que responderam positivamente ao chamado divino.
e, devido a isso, receberam ofícios específicos. Não importa quão aparentemente simples seja a incumbência que recebestes de Deus, ela é tão sublime e excelente quanto qualquer outra. E por mais que o ministério recebido exija grande responsabilidade, no entanto, jamais deve ser abandonado sobre qualquer alegação. Se Deus o confiou a você, é porque Ele o vê em condições de executá-lo. Não digas, sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Cabe ao cristão confiar inteiramente em Deus e cumprir com honra o seu chamado, sabendo que um dia virá o Senhor da seara e lhe recompensará. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deve andar de forma digna da vocação recebida, para que não tenha do que se envergonhar quando Deus lhe chamar para o acerto de contas. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis.